Bom dia, seja bem-vindo a mais um Manhã com Propósito. Nós que estamos na série Conectados pelo Coração, as 5 linguagens do amor. Nós já tratamos aqui sobre palavras de afirmação, tempo de qualidade e presentes. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre atos de serviço. O amor que se prova nas ações. Mas antes de entrarmos na palavra, eu quero te convidar a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza e convicção que esse tema vai falar muito ao seu coração e vai alcançar também muitas pessoas. Então, aproveite agora, compartilhe, curta também, siga-nos também na nossa página, esteja conosco. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. No Manhã com Propósito de hoje, nós vamos continuar tratando aqui sobre o tema As 5 Linguagens do Amor. E é muito importante falarmos que atos de serviço, como uma característica, como uma possibilidade de externar ou de receber o amor, é uma ferramenta muito importante quando nós conhecemos dela e colocamos em prática. Em um mundo cheio de palavras e promessas, o amor verdadeiro é reconhecido pelas atitudes. Para algumas pessoas, mais do que ouvir um eu te amo, o que realmente toca o coração é ver o amor em movimento, nas pequenas ajudas, nos pequenos auxílios, no apoio, nas gentilezas, nas ações silenciosas que tornam a vida do outro mais leve. É sobre isso que nós vamos falar hoje, atos de serviço. Como nós podemos externar o amor ou como alguém recebe o amor através dessa característica de uma linguagem do amor. Hoje, no Manhã com Propósito, nós vamos falar sobre essa quarta linguagem, que eu tenho certeza que é um tipo de amor que arregaça as mangas, que diz, eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu quero te servir. Atos de serviço pode se tornar uma grande ferramenta nas tuas mãos para melhorar ainda mais o seu relacionamento. Nós pautamos todo o nosso estudo nas Escrituras Sagradas e hoje não vai ser diferente. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O que esse texto está nos dizendo é que não basta apenas falarmos, não basta apenas declarar amor. O amor precisa ser demonstrado com atitudes. Precisa haver congruência entre o que falamos e o que fazemos. Atos de serviço são a expressão prática do amor maduro. Essa linguagem, ela comunica afeto por meio de disposição de servir, por meio de disposição em ajudar, em aliviar o peso do outro. É muito importante nós entendermos que quando alguém, por exemplo, lava uma louça para o cônjuge, olha, é para casa, não é para o cônjuge, tá? Mas se a pessoa que aceita, que recebe o amor, ou que externa o amor através dessa linguagem, ver você fazendo esse serviço dentro de casa, ela vai se sentir ajudada. Então, quando alguém lava uma louça, prepara um café, resolve um problema, estende a mão, o que está sendo dito nas entrelinhas é, você é importante para mim. Você importa para mim, eu estou aqui com você. Pessoas com essa linguagem de amor se sentem amadas quando percebem o cuidado traduzido em ações. Então não é somente palavras, percebe? Como nós estamos caminhando por um caminho de desvendar, de conhecer, de aprender mais o outro, logo, com intencionalidade, oferecer de fato aquilo que o outro espera. Isso tem um poder de melhorar o nosso relacionamento que nós não temos noção. O que nós estamos dizendo é que com essa característica, com essa linguagem do amor, nós podemos traduzir em atitudes aquilo que muitas vezes as pessoas ficam apenas nas palavras. Então, há uma grande possibilidade de fato, melhorarmos o nosso relacionamento, sermos mais intencionais, quando nós aplicamos aquilo que de fato nós conhecemos. Quando isso acontece, quando o amor deixa de ser um discurso, dentro dessa linguagem, né, de amor, ele deixa de ser um discurso e passa a se tornar, ou melhor, ele se torna uma atitude.
O amor verdadeiro, dentro dessa característica, ele se manifesta em serviço. Jesus é o maior exemplo disso. Mesmo sendo Senhor, ele optou por lavar os pés dos discípulos. O que Jesus estava mostrando com aquela atitude do lava-pés? Humildade, bondade, espírito de servir. Eu estou aqui. Entende? Como aquele que se despiu, mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus, ser como Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo. Como servo optou por servir. Ele lavou os pés dos discípulos. Amar servindo é abrir mão do ego e escolher a atitude da humildade. Olha que interessante. Amar servindo é abrir mão do ego e escolher a humildade. Isso é muito rico, isso é muito poderoso. Servir não é ser inferior, servir é ser intencional no amor. Olha que interessante. Eu tenho como característica, dentro da minha casa, buscar conhecer quais são as características, a linguagem do amor dos meus filhos, da minha esposa, para de forma intencional oferecer mesmo aquilo com verdade e aquilo que de fato vai fazer sentido para eles. Logo, um cafezinho simples, com um pãozinho com manteiga, na cama, levado para a Sônia, eu agrado ela muito mais do que com um presente caro. E olha que interessante. É uma coisa simples, um gesto simples, mas é o que ela espera e é o que eu, com inteligência emocional, conhecimento de causa, de uma coisa simples, não estou falando de nenhum poder intelectual, nada disso. Estou falando simplesmente de ser intencional em descobrir a linguagem do amor da minha esposa e oferecer a ela aquilo que de fato eu sei que vai agradar. É muito importante que nós sejamos intencionais nos nossos relacionamentos. A primeira linguagem do amor, a linguagem predominante de amor da minha esposa é tempo de qualidade. E a segunda são atos de serviço. Eu sei o quão importante isso é para ela. Logo, eu uso isso ao favor do nosso casamento. Amém, gente? Que vocês possam colocar isso em prática também. Atos simples que geram impactos profundos. Um gesto de ajuda, uma tarefa feita sem ser pedida, um favor realizado com alegria. Tudo isso vai construindo vínculos emocionais fortes no ambiente familiar, no ambiente corporativo. Olha só, no ambiente corporativo, por exemplo, líderes que servem inspiram equipes. O líder que está na frente, que se coloca à disposição, que está lá, que não é simplesmente aquele que delega. Tem momentos em que a gente vai sim delegar enquanto líderes, mas tem momentos que nós temos que arregaçar as mangas e estar ali junto com a equipe. Isso nós estamos inspirando a equipe e tornando eles mais comprometidos com a causa. Ações falam muito mais alto do que promessas. As suas ações, as minhas ações vão falar muito mais do que promessas feitas. E o amor é uma atitude diária. Nós podemos escolher amar diariamente também através de atos de serviço. Eu tenho orado a Deus para que o Senhor me coloque em situações em que eu possa estender as mãos para alguém. Porque arde no meu coração ajudar, arde no meu coração servir. E quando você encontra alguém que recebe amor com essa linguagem, bingo, você acertou. E aí você talvez pode transformar o dia de uma pessoa. Servir é dar sentido ao propósito. Quando nós servimos, nós encontramos propósito de vida. Talvez você tenha dúvida do que você está fazendo aqui nessa terra. Qual o propósito do Senhor para a sua vida? Escuta, procura servir alguém, procura fazer algo para alguém. A Bíblia nos diz assim, é melhor dar do que receber. Nós nos tornamos mais alegres. Sabe por quê? Nós fazemos isso porque nós já somos abençoados. Então, se você consegue estender a mão para alguém, é porque você tem algo que aquele alguém precisa. Eu não estou falando de valor, eu não estou falando de bem, eu estou falando de disposição. Talvez você tenha a saúde necessária para ir ao hospital orar por um familiar de alguém. Talvez você tenha a habilidade de ensinar algo para alguém dentro de uma esfera que a pessoa não tem. Você já foi abençoado com esse conhecimento. Entende como isso é importante? Quando nós servimos, nós encontramos o nosso propósito de vida. É assim que funciona.
Então, no processo de servir, no processo de ajudar, nós vamos nos desenvolvendo e nós vamos nos tornando abençoadores. Nós vamos nos tornando pessoas, homens, mulheres generosos para abençoar o próximo. O ato de ajudar o outro nos torna mais humanos, mais sensíveis. Imagina, a prática da empatia, né? Quando nós falamos isso como uma característica da inteligência emocional, eu falo bastante disso no meu livro, Inteligência Emocional e a sua influência na vida de grandes homens e mulheres das Escrituras Sagradas. A empatia, por exemplo, ela nos torna mais sensíveis quando nós nos colocamos no lugar do outro. O amor é uma linguagem, o amor em ação, quando nós colocamos o serviço, né, o amor em servir, é uma linguagem universal de empatia. Ou seja, se colocar à disposição do outro, no lugar do outro. Amar servindo é a forma mais prática de viver o Evangelho. Servir ao próximo é a forma mais pura de externar o Evangelho de Jesus Cristo. Não é barganha, não é favor, é servir na essência. É servir com amor. Vamos aos dados estatísticos, que nós sempre trabalhamos aqui também, alguns dados importantes, números que nos levam a entender, principalmente no ambiente corporativo, como faz a diferença trabalharmos essas questões da linguagem do amor. Segundo o Instituto Gallup, 71% dos profissionais afirmam se sentir mais motivados em ambientes onde seus líderes demonstram apoio prático e empatia. Pode parecer óbvio, mas não é. Por vezes tem líderes que é muito bom em demandar, em delegar, mas não pratica a empatia e não está ali no dia a dia junto com a equipe. E o que está dizendo esse estudo é que 71% dos profissionais afirmam se sentir mais motivados quando vê, por exemplo, o líder ali do lado servindo junto. A atitude de um líder que serve motiva a sua equipe em 71% mais do que aquele que não é, por exemplo, aquele líder que não está ali junto. No contexto familiar, casais que praticam ajuda mútua nas tarefas diárias apresentam cerca de 65% menos de discussões recorrentes sobre rotina e responsabilidades. Olha que interessante. Eu vou falar do cerne da minha casa, do meu núcleo familiar. É natural que a forma com que a Sônia faz as coisas em casa, talvez não vá conseguir fazer. E não vou mesmo. E por quê? Porque ela tem um grau de excelência, ela gosta de fazer daquele jeito, é o jeito da mulher, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é importante que eu esteja dentro desse contexto fazendo a parte que me compete. E quando eu faço isso de forma proativa, eu reduzo o número de, por exemplo, discussões acerca daquilo que se tem que fazer, da rotina do dia a dia. Ou seja, pequenas coisinhas que de repente pode estar acumulando tarefas para a Sônia, ou para você, mulher que está em casa, ou para sua esposa, você homem que está assistindo agora. Se você se colocar de uma forma proativa para ajudar, você vai diminuir o índice de discussões dentro do seu lar por essas questões de responsabilidades e rotinas do dia a dia, que faz parte. Salvo quando você coloca alguém, você delega alguém que vai fazer esse trabalho para você como um ajudador ou auxiliadora no seu lar ali. Mas nesse caso, nós estamos falando de marido, de esposa, que juntos, né, contribuem com a organização do lar. Eu quero deixar aqui com vocês 3 dicas práticas que podem melhorar o nosso dia a dia. Primeira dica, escolha uma pessoa e pergunte: como posso te ajudar hoje? E faça isso com alegria. Escolha alguém no seu ambiente familiar, no seu ambiente corporativo, talvez na sua comunidade, né, no seu bairro, eu não sei, na sua igreja. Procure alguém e pergunte: como eu posso te ajudar hoje? E esteja aberto. E faça isso com alegria. Eu tenho certeza que você vai aguçar em você mesmo o seu propósito de vida e vai se satisfazer com a possibilidade de estender a mão, de ajudar alguém. Talvez seja uma boa conversa, talvez seja dedicar atenção. Segunda dica, em casa ou no trabalho, identifique uma necessidade e atenda antes que peçam. Talvez seja organizar um espaço em casa que a sua esposa ou seu marido está aguardando ali. Vai lá, faça isso antes que alguém peça.
seja proativo nesse sentido. Terceira e última dica de hoje: transforme pequenas ações em hábitos de amor. Servir deve ser um estilo de vida. Queira ter um estilo de vida de alguém que serve. Porque o maior homem de toda a humanidade, de toda a história, o nosso próprio Deus, aquele que esteve aqui na terra para caminhar conosco, para viver o que nós vivemos, sofrer o que nós sofremos, que foi a cruz, que levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Aquele homem, ele se fez servo. O estilo de vida de Jesus era um estilo de vida de servir. Crie o hábito, transforme pequenas ações em hábitos de amor e queira viver um estilo de vida de servir ao seu próximo. Amém? Para a gente finalizar, quero deixar uma frase aqui para você. Amor é verbo e servir é a forma mais pura de conjugá-lo. O amor é um verbo e servir é a forma mais pura de conjugá-lo. Eu quero orar com você, declarando em nome de Jesus que essa será uma semana abençoada, que você vai sim encontrar na sua vida, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, situações, maneiras de você externar também essa que é uma grande linguagem do amor, que é atos de servir. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti agora, Senhor Deus, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Consagrando ao Senhor essa semana que se inicia, declarando que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Pai, dê-nos o espírito de servir em nosso coração. Que nós possamos estar com as mãos estendidas, com os braços estendidos, para todo aquele que se aproximar de nós. E aqueles também, Senhor Deus, que nós não sabemos, leva-nos a eles, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, servi-los também com excelência, assim como Jesus nos serviu. Em nome do Teu Filho amado, nós oramos, consagramos essa semana em Ti e para Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço!